Bernardo, para a honra e glória do Senhor, conseguiu a vaga dele na seleção brasileira do adulto, amém? Toda a honra e toda a glória nós damos ao nosso Deus. Continue orando pelo Isaac. O Isaac vai lutar no sábado. E é tão importante, irmãos, a gente interceder por esses meninos, sabe por quê? A gente está num tempo em que a juventude acredita que ser influencer, que ganhar dinheiro fácil nas comunidades é muito fácil. Acreditam que aquilo que é de verdade. E aí você pega aí 2 meninos com 17, 18 anos que estão consagrando no altar o que eles estão fazendo. Isso vai inspirar outros adolescentes, outros jovens a também viver uma vida de santidade, a também consagrar ao Senhor tudo que eles fizerem. Nós queremos mudar a geração desse lugar. Você pode dizer amém? E nós cremos que o Senhor vai mover pessoas para isso. E eu estou muito feliz que o meu filho está mais uma vez pelo 5º ano consecutivo, né, representando o nosso país na seleção brasileira. Hoje eu quero falar com você sobre algo muito especial. Essa série de mensagens, que é superação, é uma série que nos encoraja a ir além. As palavras que o pastor tem compartilhado conosco durante todo esse mês de março têm sido muito abençoadas. Se você não pôde participar dos outros cultos, vá até o canal do YouTube e assista, porque todas as palavras têm sido de impulsionamento, têm sido, sabe, algo que vai nos fazer ver além das circunstâncias, porque às vezes muitas pessoas têm dificuldade de superar suas dores, seus problemas, porque elas só conseguem olhar para aquela circunstância atual, para os problemas. E nós queremos compartilhar com vocês o que é superação. Superação é a capacidade de vencer obstáculos, limitações físicas ou mentais e situações adversas, que podem ser construídas com disciplina, com resiliência, com foco no crescimento pessoal. Superação envolve recomeços, superar dores e adaptar-se a novas realidades. Ou seja, tudo isso é sinônimo de suplantação, sobrepujamento, ultrapassagem, conquista, vitória e resiliência. Eita ferro, que o dicionário foi bom, hein? Superar. Todo mundo tem que superar alguma coisa algum dia. A superação ela é fundamental para nos impulsionar a viver em fé, coragem e confiança em Deus. E se tem alguém que superou, ou melhor, suportou tudo, foi Jesus. Ele suportou dores que não eram dele, eram de toda a humanidade. Talvez você tenha entrado aqui essa noite sem entender algumas dores que têm passado pela tua vida, sem entender o porquê de algumas circunstâncias. Às vezes você fica buscando o porquê está doendo tanto. Essa perda, esse conflito, esse problema de saúde. E eu tenho pensado muito nessa palavra suportar, aguentar, principalmente quando se fala de dores. E pensando nisso, o Senhor ministrou meu coração em 2022. Eu compartilhei na ocasião com a igreja e essa semana a gente está lendo um livro, as mulheres estão lendo Mulheres Improváveis. E essa semana o capítulo 10 está me fazendo relembrar sobre essa ministração. E eu quero compartilhar com vocês. Está em Isaías 53, a gente vai ler do versículo 1 ao 11. Amém? Isaías 53, nós vamos ler dos versículos 1 ao 11. Amém? Quem creu em nossa mensagem e a quem foi revelado o braço do Senhor? Ele cresceu diante dele como um broto tenro e como uma raiz saída de uma terra seca. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse, nada em sua aparência para que nós o desejássemos. Ele foi desprezado, foi rejeitado pelos homens, foi um homem de tristeza e familiarizado com o sofrimento. Como alguém de quem os homens escondem o rosto, ele foi desprezado e nós não o tínhamos como estima. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus, por ele atingido e afligido.
Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas nós fomos curados. Todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi levado ao matadouro como uma ovelha que diante dos seus tosquiadores fica calada. Ele não abriu a sua boca. Com o julgamento opressivo ele foi levado. E quem pôde falar dos seus descendentes? Pois ele foi eliminado da terra dos viventes. Por causa da transgressão do meu povo, ele foi golpeado. Foi-lhe dado um túmulo com os ímpios e com os ricos em sua morte, embora ele não tivesse cometido qualquer violência, nem houvesse qualquer mentira em sua boca. Contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. E embora o Senhor faça da vida dele uma oferta pela nossa culpa, ele verá a sua prole e prolongará seus dias, e a vontade do Senhor prosperará em suas mãos. Depois do sofrimento de sua alma, ele verá a luz e ficará satisfeito. Pelo seu conhecimento, meu servo justo ficará a muitos e levará a iniquidade deles. Oremos. Santo Eterno Deus, muito obrigado pela sua palavra que foi lida, muito obrigada por essa mensagem, muito obrigada porque nós cremos que nenhuma palavra se repete, ela se renova a cada dia. E eu sei que hoje existem pessoas aqui que precisam ouvir dessa palavra. Então, Deus, que o Senhor encontre solo fértil nos corações, que o Senhor venha ministrar aos corações apesar de mim. Tem misericórdia de mim, perdoa os meus pecados e nos ajude a compartilhar aquilo que o Senhor falou ao meu coração. Essa é a oração que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Gente, que palavra forte é essa? A profecia de Isaías é algo realmente que mexe muito comigo, porque durante muito tempo Deus ficou em silêncio diante de tudo que a humanidade estava vivendo. E aí veio a profecia de Isaías dizendo que Deus enviaria alguém para salvar a humanidade. Na verdade, salvar a humanidade da morte eterna, das dores eternas. Às vezes a gente fica pensando que é tão difícil suportar algumas dores, algumas circunstâncias realmente nos desanimam. E aí a gente vive assim, sabe por quê? Porque a gente vive num país em que o evangelho não é perseguido. A gente vive num país que tem muitas dificuldades, mas a gente ainda tem acesso à educação, à saúde. E a gente não consegue conjecturar o que é viver uma vida difícil. Essa semana está rolando na internet um videozinho de crianças em alguma parte do continente africano fazendo uma fila na chuva com um pratinho na mão. Quem aí viu? Esperando uma comida. E às vezes a gente reclama por tão pouco. Às vezes a gente potencializa a nossa dor, não que não exista ninguém passando por dores. A gente sabe que existem situações que são gravíssimas e a gente tem que enfrentá-las. Só que ser crente, ser cristão, não é ter sombra e água fresca, não, irmão. Nós precisamos entender que a gente vai precisar superar as dificuldades da vida. Temos a certeza de que viveremos no céu, já é um motivo para a gente se esforçar e superar. Mas aqui na terra nós vamos precisar cruzar por desertos, essa é a verdade. E você precisa escolher se você vai cruzar esse deserto murmurando e lamentando, se você vai parar no meio do caminho ou se você vai superar as dores e chegar até o seu alvo. Qual é a escolha que você tem? O que você quer escolher? Talvez Deus tenha te trazido aqui hoje para você se posicionar e fazer a sua escolha. Não, a partir de agora eu vou me posicionar, eu vou superar essa dor. Não, tá difícil, eu vou chutar o balde. Ah não, eu vou olhar para trás igual a mulher de Ló e vou viver uma vida de perdição. Você pode escolher. Se tem uma coisa que Deus te deu, foi o livre-arbítrio. Aliás, Ele deu para Adão e Eva, vocês lembram disso? E lá em Gênesis, quando a gente vê Gênesis 2, versículo 17, que Deus anuncia
para Adão e Eva que eles estavam mortos e separados da presença dele, porque eles pecaram e desobedeceram a Deus, eles morreram naquela hora? Eles foram lá, tomaram posse do fruto proibido, que Deus já tinha avisado que não poderia. Eles morreram? Caíram mortos ali? Não. Eles não morreram fisicamente. Adão e Eva pecaram, mas a vida física do primeiro homem continuou. E ele e sua esposa não morreram naquele dia. Não morreram, mas foram expulsos da presença de Deus naquele mesmo dia. E a partir dali, daquele instante por diante, o pecado passou a caminhar com eles e com toda a humanidade. E junto com o pecado, a gente tem a separação da presença de Deus, que gera plenitude, e a separação da vida plena nos permite viver uma vida de dores. Então, talvez você olhe para a sua vida e fale assim: poxa, mas eu sou tão bonzinho, tão boazinha, por que eu sofro tanto? Por causa do pecado, irmão. Por causa do pecado. O pecado traz um salário, e o salário é a morte. Agora, quando a gente lê Isaías 53, a gente vê que, apesar das dores e apesar da morte física, nós não precisamos ser escravizados e morrermos espiritualmente. Nós não precisamos entender que a dor que nos acomete, as aflições, nós não precisamos que elas nos controle. Então, o que eu aprendi com esse texto em 2022 e agora o Senhor me trouxe? Que Jesus sentiu tanta dor quanto eu e você. Você não é o alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado. Você não é. Jesus sofreu, irmão. Jesus sofreu tanto, ou melhor, muito mais do que você. E ele sofreu sem merecer, diferente de eu e você, que temos o pecado entranhado no nosso DNA. Jesus sofreu porque ele entendeu que ele tinha um propósito e uma missão: salvar a humanidade. E como ele sabia da missão dele, todas as vezes que ele passava por algum processo ali naquela caminhada dele aqui na terra, ele escolhia reagir diferente da gente. Porque a gente reage segundo as nossas emoções, é ou não é verdade? A gente ama reagir segundo as nossas emoções. Se alguma coisa sair do trilho, você vai lá, pronto, falei, pronto, fiz, pronto, decidi. E às vezes não dá para voltar atrás. Vem o arrependimento, igual Adão e Eva. Só que eles voltaram para o Jardim do Éden? Não. Então nós precisamos hoje aprender com Jesus como reagir nos momentos de dores e aflição. Esse texto, ele tocou muito o meu coração, porque eu comecei a pensar na vida de Jesus como um todo, não só naquele momento da crucificação. Jesus, ele foi criança. Tem até uma musiquinha no Kid. Jesus foi criança como eu, né? Jesus foi criança como eu e você, irmãos. Jesus foi adolescente, Jesus cresceu, Jesus tinha amigos, Jesus passou por muitas dores nessa caminhada. Não todas estão, não temos todas registradas no livro da vida, mas a gente tem algumas que são pontuais. Quer ver? Jesus perdeu um amigo chamado Lázaro. A Bíblia diz que Lázaro morreu e Jesus, com profunda dor, chorou. Então, quando você chora, muitas vezes você fala: ninguém me entende. Jesus te entende, porque ele chorou. Ninguém sabe o que eu estou passando. As pessoas não entendem o problema que eu estou vivendo. Jesus entende. Irmão, Jesus entende, porque ele veio para a nossa terra nos ensinar a ser humano. Jesus também teve vontade de desistir. Quando ele foi lá para o Getsêmani, ele falou: Pai, se for possível, passe de mim esse cálice. Mas diferente de nós, ele não chutou o balde. Mas acima de tudo, que seja feita a sua vontade, não a minha. Então, quando você sentir vontade de desistir, você precisa entender que Jesus escolheu não desistir por mim e por você.
E às vezes, por muito menos, você quer desistir do seu casamento, do seu filho, da sua parentela, dos seus amigos. Não desistiu no meio do caminho. Ele tinha um propósito. E ele seguiu para cumprir o propósito dele. Ah, queridos, quando a gente olha para algumas situações da nossa vida e a gente fica tão abatida, tão triste, a gente chega a perder as forças, a gente fala, ninguém está me entendendo, eu não tenho amigos, eu não tenho com quem conversar, eu não tenho com quem compartilhar essa dor, porque essa dor me faz me sentir sozinha. Jesus também passou por isso. Deixa eu te contar, Mateus 26, 38 e 39, enquanto a alma de Jesus estava profundamente abatida, porque ele sabia que estava chegando o momento dele ir para a cruz, numa tristeza mortal, Jesus convida os discípulos para subir adiante deles e orar com ele. E naquele momento em que ele conversa com o Senhor, ele fala assim para os discípulos, fiquem aqui e orem por mim. E ele foi mais adiante e falou, Pai, se for possível, passe de mim esse cálice. Quando ele voltou, os amigos que ele tanto contava, eles estavam tirando o sono da beleza. Então, se você acha que você não tem amigo para todas as horas, fica tranquilo. Jesus também teve amigo que vacilou com ele. Inclusive um tal de Judas, que ele, apesar de toda a traição, insistiu em chamar de amigo. Mas talvez hoje a sua dor seja tão grande que você ainda não consiga entender que a dor de Jesus foi muito maior do que a tua, e diferente de você, ele escolheu não desistir. Existem pessoas que estranhamente gostam de sentir dor. Sabe aquele ditado, lambem a ferida? Falam da dor, sonham com a dor, compartilham a dor e fazem da dor um troféu. Pessoas que têm comportamentos autodestrutivos, que buscam na dor uma maneira de preencher sua necessidade. Chega a ser até um autoflagelo, sabe? A pessoa fica ali provocando aquela situação, remoendo aquela situação. Essas pessoas possivelmente não têm propósito. Elas não entendem que elas não podem parar na dor. Elas não entendem. Então, quando eu olho para esse texto e para essa série de mensagens, superação, eu fico pensando, eu preciso, em primeiro lugar, superar a dor para não parar. Porque foi isso que Jesus fez. Fala para quem está do teu lado, você não pode parar. Você não pode parar. Você não é daqueles que fica ali lambendo ferida, se autoflagelando, só vivendo em prol da sua dor. Querido, querida, Deus não te chamou para isso. Quando nós olhamos para esse texto, nós entendemos que Jesus escolheu obedecer e ele não parou. Versículo 7 de Isaías 53, nós vemos, porque ele suportou calado a dor de ser julgado, humilhado, cuspiram nele, o fizeram carregar uma cruz e sofrer coisas que ele não cometeu. Então deixa eu te falar uma coisa, se você está se sentindo injustiçado, Jesus também foi injustiçado. Se você está se sentindo abandonado, Jesus também foi abandonado. Hoje Deus quer te revelar algo muito importante. Ele sabe que você sente dores, porque Ele sabe muito bem como doeu entregar o único filho dele para morrer na cruz por mim e por você. Sabe essa sua dor? Eu tenho certeza de que Jesus, o Cordeiro de Deus, também está sentindo com você, porque Ele escolheu ir para a cruz. A Bíblia diz que as nossas dores Ele levou. Então tudo que dói em mim, doeu também em Jesus. Se dói em você, dói nele também, querido. Se te aflige, aflige Ele também. Sabe esse seu abatimento, essa sua decepção, essa solidão, o amor próprio que está ferido, a falta de paz que você está sentindo? Deixa eu te falar uma coisa, Jesus também sente.
Jesus também sente igualzinho a você. Você foi traído? Enganaram você? Jesus também foi. Jesus soltou um gemido pela decepção com você. Você foi esquecido? Jesus também. Desamparado? Você foi agredido? Agrediram você? Jesus também. E ele sente o golpe todo novamente, como se fosse lá na cruz. Eu tenho certeza que Jesus sente tudo isso porque ele tem compaixão de nós. O que é compaixão, irmãos? É paixão compartilhada. O amor de Jesus é tão grande por nós que ele compartilha desse amor e dessa dor que também te alcança. Às vezes você fica acreditando que Deus se esqueceu de você, que Ele não está vendo o que você está sofrendo. Mas eu quero te dizer hoje que Deus moveu-se de tanta compaixão que enviou Jesus para morrer por mim e por você. Então não é sobre o que você vive aqui na terra. É sobre o que você pode viver lá na glória. Porque tudo aqui, querido, é passageiro. Então não é para desmerecer a sua dor, mas apesar da sua dor, Deus quer te revelar o quanto Ele te ama. E por isso Ele sacrificou Jesus. Porque foi uma escolha de Deus sacrificar Jesus. Já estava tudo escrito antes dele vir ao mundo. Antes, a humanidade precisava mandar os sacerdotes, e foi tão lindo que a Keila trouxe aqui, né? Os sacerdotes iam lá, entregavam a adoração por nós, pediam perdão pela humanidade, mas eles não se arrependiam. Eles só pagavam aquilo e continuavam vivendo na iniquidade. Então era algo que tinha que se fazer, olha, direto. Jesus foi o sacrifício vivo e a partir dali não tem morte mais de cordeiro, não tem entrega de animais. Ele foi ferido por causa das nossas transgressões, Ele foi moído por causa das nossas iniquidades. Você sabe o que é iniquidade? É o prazer no pecado. Então até hoje, Jesus sofre por causa das nossas iniquidades. Todas as vezes que a gente escolhe, que a gente fala assim, mas isso é bom. A pornografia é bom. O cigarrinho e a bebidinha é bom. O sexo ilícito é bom. A apostinha do tigrinho é bom. Prazeres momentâneos não trazem só perdas para você. Jesus também sente. Ele sente. É como se você estivesse mandando Jesus para a cruz todos os dias quando você, na sua iniquidade, escolhe pecar. O castigo dele pode nos trazer a paz. Mas se você escolher viver em iniquidade, é como se você estivesse crucificando ele todos os dias. Porque pelas pisaduras dele, nós podemos ser sarados. Pastora, mas nós já fomos sarados, diz a palavra. Pois é, fomos se nos posicionarmos e escolhermos estar com ele. Se somos cristãos, somos pequenos cristos, não é isso? Então, se somos pequenos cristos, somos a cópia dele. Então é fato que tudo que ele passou, a gente pode passar também. Pastor, você está querendo que a gente sofra igual a ele? Não, eu estou querendo te dizer que ainda que você tenha aflição, assim como ele, você tem que ter ânimo. Porque ele venceu o mundo, amém? Por isso que a sua dor não pode te paralisar. Por isso que você precisa olhar com os olhos do Pai, com os olhos do céu, pela ótica do céu. Porque se você olhar pela ótica da terra, você vai querer parar, irmão. Se somos cristãos, nós vamos ter aflições, vamos ter dores, mas também, assim como Jesus, nós podemos escolher gerar cura e vida em nós e através de nós. Você não é apenas essa dor, meu querido. O problema é que você está paralisando porque você só olha para ela. Você não é só essa dor, você não é só essa falta, você não é só essa frustração. Você é um projeto de Deus lindo aqui na terra. E assim como Jesus morreu na cruz, mas Ele ao terceiro dia ressuscitou, gerando vida, você também pode gerar vida.
Você pode gerar vida e vida em abundância, ainda que você carregue dores. Você pode curar ao invés de matar. Por quê? Algumas pessoas paralisam porque elas escolhem viver em prol da dor delas. Então, o que acontece? Quando você encontra a pessoa na rua, ou numa situação, ou você precisa ser atendido por essa pessoa que carrega uma dor, ela é estupidamente grosseira. Ela escolhe dar patada, ela escolhe maltratar, ela escolhe revidar, porque ela vive na expectativa e na ótica das emoções, na ótica da natureza humana, da vida aqui na terra. Só que quando a gente vê que Jesus, ao invés de maltratar, de matar, ele falava: perdoa-lhes, Pai, porque eles não sabem o que estão fazendo. Ele ali escolheu a ótica do céu, mesmo passando por dores. A gente precisa escolher não carregar a nossa boca com veneno, as nossas emoções com veneno. O nosso lábio não precisa destilar palavras duras de maldição, palavras de morte. Não precisamos fazer isso. Precisamos ser como ele. Ele não parou, ele não reagiu segundo as dores dele. Se nós formos perguntar para Jesus hoje: está tudo bem? Ele: está tudo bem. O Senhor já perdoou eles. Quem sou eu para condená-lo? Jesus, ele foi desprezado, mas ele gerou vida. Foi maltratado e ferido, mas ele gerou vida. Porque ele não era aquela dor que ele estava passando ali no Getsemane, muito menos na cruz. Ele sabia quem ele era. E você sabe quem você é? Você sabe qual é a sua identidade, de onde Deus te tirou? Todos os dias eu lembro de onde o Senhor Jesus me tirou. E olha, eu vou te falar uma coisa, eu sou uma pessoa que eu sempre falo para as minhas discípulas: não vamos conjecturar não, mas de vez em quando, para eu botar o pé na terra, eu falo: aonde eu estaria se não fosse Jesus? Talvez eu estivesse morta, talvez eu estivesse numa vida de promiscuidade. Porque você enfiar o pé na jaca, pastora? Não, mas a Bíblia diz o quê? Um abismo chama outro abismo. Depois que você vai desenfreado ladeira abaixo, meu filho, só Deus é que sabe, ou Satanás, onde você vai parar. Então, você precisa entender que essa dor não é para te parar. Ela é para que você entenda que no mundo você vai ter aflição, mas você é mais do que essa dor. Você pode ter bom ânimo e entender que se Jesus venceu o mundo, você pode vencer. Amém? Você está comigo? Você pode vencer essa dor. Onde te feriram, você pode ousar curar. Levaram Jesus para a cruz e tentaram destruí-lo, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Então, os teus sonhos podem ressuscitar, o teu casamento pode ressuscitar, sua alegria pode voltar. Está repreendido esse negócio de viver em prol só da sua dor. Supera, homem, supera, mulher. Jesus deixou a glória dele, ele esvaziou-se de si, se tornou homem, servo, foi perseguido, preso, açoitado, cuspido, pregado na cruz. Sendo Deus se fez homem, sendo Senhor se fez servo, sendo santo se fez pecado, sendo bendito se fez maldição, sendo o autor da vida deu a sua própria vida. Então não é sobre a sua dor, é sobre quem você escolhe ser. E ele é a maior representação de superação. Porque ele não nasceu num bercinho de ouro. Ele não tinha conforto. Ele perdeu tudo que ele tinha acesso na glória para se fazer servo aqui. Então você precisa escolher hoje superar essa dor. Você precisa decidir vencê-la. Pastora, mas você não conhece a minha história. Pastora, você não sabe, não é tão simples assim. Você não conhece, eu preciso te contar o cenário, os detalhes, querido. Deixa eu te falar uma coisa. Eu não sei os detalhes da sua história, mas eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que ele sondou a minha história e mudou o cenário dela. Ele também pode fazer isso na sua. A Bíblia diz, no Antigo Testamento, que Jó não foi tão ousado na fé como Jesus, né? Não passou por tudo que Jesus passou. Mas se tem alguém que perdeu coisa pra caramba, foi Jó. E ele declarou, no capítulo 19, 25, eu sei que o meu Redentor vive.
Ele não parou. Pense em alguém que sofreu, meus irmãos. Jó sofreu muitas perdas, mas não decidiu se perder em suas dores. Ele não paralisou na sua fé. Ele continuou confiando, ele superou, e essa superação representa a certeza inabalável de que Deus vive. Deus vive, querida. Então você tem que parar de pensar só em morte, só em destruição. Deus vive. Se Ele vive, Ele vai restaurar todas as coisas. O tempo é dele e Ele vai agir no tempo certo, amém? Ele defende os seus fiéis. Ele vai trazer justiça à sua causa final, ainda que aos teus olhos pareça ser uma situação perdida. Você sabe qual é o significado de redentor? Redentor é protetor, é defensor, é alguém que liberta. Então, no Antigo Testamento, Jó declara isso. E no Novo Testamento, Jesus se faz o nosso redentor. A frase é um símbolo de resistência. Superar é ser resistente. Você precisa escolher. Eu não vou paralisar, eu vou ser resistente. Amém? Segunda coisa que esse texto me mostra, que toda dor tem propósito. Deixa eu falar uma coisa para você. Deus não desperdiça oportunidades. Toda dor tem propósito. Qualquer situação que você vive não é brincadeirinha, porque Deus não joga dados para saber, qual número der tá bom. Não, tá tudo no comando de Deus, no controle de Deus. Ainda que Ele te dê o livre-arbítrio, Ele pode não querer que você faça uma escolha, mas Ele, na sua soberania, vai permitir algumas situações por causa das suas escolhas. Quem está comigo? Só que não dá para você se desesperar. Olha o que o versículo 10 fala. Todavia, o Senhor agradou moê-lo, fazendo enfermar. Quando a sua alma se puser em expiação do pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Dor com propósito é sacrifício que vale a pena. Imagina Jesus lá na glória, e Deus falando assim: então, meu filho, vem cá que a gente tem que bater um papo. O povo lá embaixo está difícil demais. Já falei com muita gente, conversei com Noé, falei com Elias, com Eliseu, já mandei Moisés libertar aquele povo, mas ninguém está resolvendo a situação, meu filho. Eu sei que você está sentado aqui, nesse trono de glória, de ouro, os anjos te servindo, mas então, eu estou aqui com os planos, que muito me agrada. Imagina Deus falando com Jesus. Muito me agrada. Paizinho, o que tanto te agrada? Eu quero te mandar lá, para ensinar esse povo o que é realmente viver uma vida santa e íntegra. Senhor, paizinho, eu vou fazer, claro que eu vou, isso é fácil para mim. A bondade está em nós. Meu filho, mas não é só isso não. Você vai ensinar, mas eles são cruéis. Eles vão te maltratar. Paizinho, não tem problema não. Um dia é como uma noite. 1000 anos é como um dia. Perdão, eu troquei o bordão. Não tem problema não, Senhor. Paizinho, eu aceito. Então, meu filho, vai doer pra caramba. Eu quero te moer. Eu quero que você vá para a cruz. Eu quero que eles maltratem você. Vai te traumatizar. Não tem problema não, pai. Eu vou fazer por amor a ti. Jesus obedeceu. Deus permitiu que o seu Filho unigênito sofresse para que eu e você desfrutássemos da salvação. Você consegue compreender isso? Você consegue compreender que no versículo 10, o profeta Isaías está dizendo que foi do desejo de Deus. Então você está querendo dizer, pastora, que Deus deseja meu sofrimento, minha dor? Não, mas Ele vai permitir para um propósito. Porque às vezes, gente, a gente está num conforto tão bom e a gente só enfia o pé na jaca. E aí quando a gente passa por algumas situações, não como Jesus, porque Jesus não precisava ser moído, Ele foi moído por causa de nós.
Ele foi entregue como expiação pelo nosso pecado, para que a gente tivesse os nossos dias prolongados para a eternidade, para que a nossa alma fosse salva e o trabalho dele prosperasse. Agora, a gente, enquanto servo, para a gente ser bem sucedido, a gente vai passar por momentos de dores, porque em meio à dor, muitas vezes a pessoa, ao invés de escolher obedecer como Jesus, se ressente com Deus. Eu conheço pessoas que viveram um luto e abandonaram Jesus. Perderam o casamento e abandonaram Jesus. O filho adoeceu, abandonaram Jesus. A empresa faliu, abandonaram Jesus. Qual é a motivação do seu coração? A tua dor é grande porque o teu coração está aqui. E aonde está o teu coração, aí está o teu tesouro. Então Deus vai permitir algumas dores para que o seu coração seja moldado. Você consegue entender isso, querido? Uma dor nunca é em vão. Deus não desperdiça nada. Em meio à sua dor, Ele quer te moldar, Ele quer te amadurecer, Ele quer transformar o seu coração. Toda dor tem propósito pela graça de Deus. E o que alivia a dor e nos ajuda a continuar quando nós estamos querendo desistir? É a certeza de que quando entregamos tudo nas mãos de Deus, Ele vai responder de uma das duas maneiras. Ou Ele remove a dor, ou Ele usa a dor para nos fazer avançar. Ou Ele usa a dor para nos fortalecer. Quantas pessoas que ao invés de desistir de Jesus no luto, glorificou e falou: meu Deus deu, Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor. Quantas pessoas, quando passam lutas no casamento, o Senhor é o meu marido. Existem duas maneiras de você olhar as circunstâncias e as dores. Você precisa escolher hoje que as suas dores, os seus sofrimentos não podem ser o seu troféu. Você precisa entender, querido, que você é mais do que essa dor e você não pode parar por ela, porque ela tem um propósito na sua vida. No versículo 11, a gente vê o que Deus falou através de Isaías. Ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ele ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, o meu servo justo justificará a muitos, porque as iniquidades deles ele levará sobre si. Às vezes a gente passa alguns momentos de dores na nossa vida, que eu confesso que na hora parecem que vão nos matar. E aí depois a gente fala assim: ainda bem que aquilo aconteceu, porque hoje eu sou uma pessoa melhor. Quem já viveu alguma coisa nessa situação? Eu me lembro que quando eu era solteira, eu tive um relacionamento muito abusivo. Mas naquele momento eu acreditava que era o amor da minha vida. E quem conhece meu testemunho, foi para o Vida Vitoriosa, já ouviu? Hoje eu tenho 25 anos com o pastor Guido, entre namoro e casamento. E eu falo: ainda bem que eu não casei naquela época. Ainda bem que eu senti aquela dor. Ainda bem que aquilo aconteceu comigo. Porque depois eu descobri o que era amor de verdade. Eu tive como observar e avaliar o que era amor segundo o padrão do céu. Então, queridos, aquela dor da minha juventude não foi em vão. Ela me ensinou. Ela fez com que eu carregasse um amadurecimento, um refinamento no meu caráter. Algumas dores o Senhor vai permitir que você passe para que o seu caráter seja refinado. Para gerar em nós perseverança, preparação para algo maior e melhor. Está pensando o quê? Que qualquer briguinha eu juntava as coisas para ir embora? Fazia isso mesmo. Juntava as roupas todas. O Fabrício está rindo porque ele já sabia. Batia na casa da minha mãe: eu vou largar o meu marido. Minha mãe: pode voltando para tua casa. Já pegou a encomenda, não vai devolver. Querido, ainda assim eu precisei amadurecer. E eu senti muitas dores no meu casamento. Tivemos muitos conflitos no início. Dores que poderiam ser evitadas se eu permitisse, lá no iniciozinho, que o Senhor refinasse o meu caráter. Mas eu não sou uma bruxa má não. O pastor também era brabo.
Mas nós fomos tratados na caminhada. Então, às vezes, você está vivendo uma dor no seu casamento, achando que é o fim. Pastora, não tem mais jeito. A gente no gabinete recebe pessoas, olha, não tem jeito para o meu casamento. Esse homem não muda. Isso é um Nabal. Querida, tu que escolheu o Nabal. Agora segura. Segura, ora. E a Bíblia diz que a mulher santa santifica o marido. Amém? Então a tua dor não é em vão. A Bíblia nos sugere que o sofrimento pode até ser inevitável. Mas se não for, porque existem dores que não dá para você escolher. Uma doença, uma perda, um acidente. Enfim, tem coisas que você não vai conseguir evitar. Mas você precisa olhar para aquela dor e entender que tem um propósito maior. José foi vendido. Teve propósito? Teve. Moisés foi criticado. Teve propósito? Teve. Davi foi desprezado, também perseguido. Elias sentiu-se apavorado e depressivo. Daniel foi jogado na cova dos leões. Foi injustiçado. Paulo foi preso, espancado, rejeitado. Sabe o que todos eles tinham em comum comigo e com você? Eles tinham um propósito. Por isso eles superavam os problemas e as dores. Tem propósito para mim, para você. O propósito, ele pode até fazer a gente passar por dores, porque gerar testemunho dói. Está pensando que foi fácil para mim gerar testemunho? Gerar testemunho dói. Mas o propósito, o fruto que isso dá é muito maior. Quantas vidas, quantos casamentos puderam ser restaurados ouvindo a nossa história? Então, queridos, em nome de Jesus, a dor que você está sentindo hoje não está definindo o seu futuro, amém? O que vai definir o seu futuro e o seu caminho é para onde você direciona. Então, hoje o Senhor está te chamando para você superar no altar dEle. Passar por cima das suas convicções. Entender que hoje você sofre pouco. Diante de tudo que você pode, depois de aperfeiçoado, testemunhar. Em 1 Pedro 5,10 fala isso. Depois de ter sofrido um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, te firmar, te fortificar e te fundamentar. Aguenta firme, irmão. Fala para quem está do teu lado aí, aguenta firme. Aguenta firme. Supera essa dor em nome de Jesus, porque Deus está te aperfeiçoando, amém? Deus está te aperfeiçoando. E a terceira coisa que eu vejo no texto de Isaías 53, que apesar da dor, nós precisamos confiar em Deus. Ah, querido, como Jesus confiava de que os planos de Deus eram o melhor para ele. Às vezes nós choramos junto com as pessoas, e eu falei aqui agora, acabei de falar, cujos cônjuges abandonaram, cujos amigos traíram. Às vezes a gente chora quando os médicos dizem, não tem mais jeito, só alguns meses de vida. Mas mesmo nos momentos com o mar vermelho, quando tudo parece não ter jeito, nós precisamos confiar em Deus. Precisamos colocar no altar as nossas petições, crendo que Ele pode mudar. Outro dia eu estava conversando com uma pessoa, e nós estamos orando pela vida dela, pelo casamento dela. Eu falei, você crê? E ela, eu não consigo crer. Por que a gente não crê? Porque a gente concentra a nossa mente e o nosso coração no problema, não na solução. Você precisa colocar a sua confiança no Senhor, que é de lá que vai vir o teu socorro. Não é da força do teu braço, não é da força da tua língua. E é tão lindo que Isaías 53 diz que Jesus foi levado como uma ovelha para o matadouro e ele ficou calado. Mas você não. É mais forte do que você tem que falar. Eita. Como a gente pode evitar problemas se a gente não falar? Jesus foi para o matadouro, queridos. E ele não perdeu tempo para ficar falando com os inimigos dele. Isso não quer dizer que você não vai falar com Deus. Com Deus você pode falar, Senhor, rasga seu coração, eu não estou aguentando. Me ajuda, me fortalece, a minha confiança está em Ti. A Bíblia nos mostra que pessoas que não estavam aguentando, que pareciam que não tinham mais forças, recorriam a Deus. Abacuque, ele estava passando um momento de muita dor. Nos dias de Abacuque, o povo
povo de Deus, escolhido de Deus, eles estavam tão perversos e corruptos, e naquela ocasião, os ricos de Judá, eles oprimiam os pobres. Os governantes estavam conduzindo o povo à idolatria, ou seja, estava um caos total. Eles haviam abandonado Deus. Vocês conseguem perceber o ciclo? Adão e Eva abandonou Deus. O povo lá de Abacuque abandonou Deus. Eles não tinham saída. Então o profeta, desesperado, bradou em meio à dor: até quando, Senhor, eu clamarei por socorro sem que tu me ouças? Até quando gritarei a ti sem que o Senhor traga salvação? Nós também podemos ficar angustiados. Eu não estou aqui tentando te manipular a não sentir as coisas, mas é que você não pode viver pelo que você sente. Se você tem que rasgar seu coração, rasgue no altar, rasgue com o Senhor, não com as pessoas, porque o Senhor pode resolver, amém? As pessoas não. Então, quando Abacuque viu aquela situação, ele clamou e falou: Senhor, até quando? A gente vê isso na palavra de Deus em vários lugares. Salmo 70, apressa-te, Senhor, em me socorrer. Não é pecado você clamar por socorro, mas nós também vemos que quando a gente tem um ente querido, uma pessoa amiga que sofre de uma doença crônica, quando um filho pródigo abandona a fé, quando a pilha de contas não pagas continua a crescer, quando a vida está tumultuada, o nosso lamento pode ser insuportavelmente longo. Então, se está longo, chora no lugar certo. Para de ficar reclamando com todo mundo. Para de ficar expondo as suas dores para o inimigo. O quadro está difícil, parece que não vai mudar. Deixa eu te falar, o nosso Deus é o Deus dos impossíveis. Ele pode todas as coisas. Nós não sabemos o dia de amanhã, mas precisamos superar a dor confiando que Ele está cuidando de tudo. Nós também podemos nos lembrar da fidelidade dEle, porque Ele sempre, na palavra dEle, Ele diz que Ele é misericórdia, Ele é bondoso, Ele é miraculoso. A salvação de Deus ao longo da história garante ajuda no passado, no presente e no futuro. O Deus que resgatou Israel do Egito, o Deus que sacrificou o seu filho, também está aqui hoje, amém? E nós podemos confiar nele. A dor é forte, mas ela vai cooperar para o nosso bem, porque tem dores que a gente vai sentir porque a gente é imaturo, como eu sentia no início do casamento. Eu me lembro que muitas vezes eu era milindrada por coisas bobas. Eu era mimizenta, essa era a palavra. E hoje eu entendo que era o Senhor permitindo que eu passasse por situações para que as minhas costas fossem mais largas. Porque estar nesse lugar não é fácil não, irmão. Se eu achava que era difícil aturar as coisas no passado, hoje... E às vezes Deus vai te transicionar para lugares que são difíceis e você precisa ser forte. Porque você serve a um Deus que cuida de tudo, em todo tempo. Agora deixa eu te falar, hoje o Senhor quer te fazer pensar nessa dor que você está carregando. Eu tenho certeza que Jesus, lá na cruz, Ele ficou sozinho. Ele falou para Deus assim: Senhor, Senhor, por que me abandonastes? Sabe por que ele falou isso? Porque Deus não habita no meio do pecado. E como Jesus estava carregando todo o pecado da iniquidade, naquele momento, Jesus estava só. Mas Jesus é tão lindo, que depois de ressurreto, Ele falou para os discípulos assim: eu vou para o Pai, mas eu não vou deixá-los só. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Enquanto eu não voltar, o Espírito Santo, o Consolador, ficará com vocês para sempre. João 14. A palavra de Deus nos diz que nós não estamos só. Então, no momento da sua dor, Deus está com você, amém? E Ele hoje, profeticamente, quer dizer que as suas dores não vão te parar, mas você precisa escolher superá-las com Ele. Eu quero te convidar a se colocar de pé. Eu quero que você pense hoje
que Deus está marcando um tempo novo na sua vida. Um tempo de cura das suas emoções, das tuas dores. Um tempo de ressurreição dos teus sonhos, do seu casamento. Um tempo de abertura de madre. Um tempo em que você vai escolher se alegrar apesar da dor, porque você vai confiar que Deus está trabalhando em seu favor. Hoje é um dia aceitável para o Senhor sarar a sua dor. Então eu quero que você cante conosco uma canção que vai te fazer se posicionar não por causa da sua dor, mas por causa do Deus a quem você serve. Que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de tuas mãos. É claro, eu tenho Deus. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de tuas mãos. Declaro o choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. E ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. E ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Declaro: o choro dura. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. E ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. E ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Não importa a sua dor, existe um Deus que não vai deixar essa dor te matar, amém? Então, se você está passando alguma dor agora
Eu não sei qual é a esfera da dor que você está sentindo. Eu não sei qual é a pressão que você está passando. Mas profeticamente, é diante do altar que a gente vai entregar as nossas dores. Por quê? Sabe por quê? Ele já levou na cruz o castigo dessa dor. Então você não precisa estar aprisionada a essa dor. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele. O Senhor quer que você saia daqui hoje com alegria e paz. Então dê um passo de fé até o altar. E nós diante do altar vamos declarar. Nós vamos nos alegrar. Porque nós não vamos olhar para as circunstâncias. Se o filho pródigo ainda não voltou. Se o casamento não foi restaurado. Se o coração do marido ainda não foi transformado. Se as dívidas ainda não foram pagas. Eu não vou olhar para aquilo que me pressiona. Eu vou olhar para o Deus que pode todas as coisas. E eu vou me alegrar nele. Eu vou me alegrar no Senhor. Porque o nosso Deus não vai deixar essa luta nos matar. Nós juntos vamos superar. Declare: ainda que a figueira não floresça. Ainda que a figueira não floresça. Que a figueira não floresça. Declare: e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta. Todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a figueira não floresça, e não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta. Todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Senhor, aqui estão os teus filhos que decidiram enganar o inimigo. Porque tudo que Satanás quer é ver a gente desistindo, é ver a gente se submetendo à tristeza, à prostração. Mas hoje, na autoridade do nome de Jesus, nós declaramos que a alegria do Senhor é a força desse povo. Eles não vão olhar as circunstâncias, eles não vão ser paralisados pela dor. Essa dor não vai matá-los, porque existe um Deus que está cuidando deles. Deus entra nas casas, entra nos lares, entra no trabalho, nos relacionamentos. Senhor, em nome de Jesus, vai mudando, Senhor, tudo aquilo que Satanás tenta trazer para ofuscar, Senhor, a mente, o coração, as emoções, a fé e a confiança dos teus filhos. Repreende agora, em nome de Jesus. Declaramos hoje que nós não vivemos pela nossa dor, nós vivemos pelo nosso propósito. E o Senhor hoje está nos ensinando que se Jesus conseguiu superar tudo, nós iremos superar. Na autoridade do nome de Jesus, nós declaramos um novo tempo para cada um que se posicionou aqui diante do teu altar. Porque eles não estão pedindo a um Deus de barro, eles estão pedindo a um Deus que pode todas as coisas. E nós já te agradecemos e nos alegramos, porque o Senhor faz. Nós cremos nisso e nós descansaremos em Ti, Senhor. Muito obrigado por essa palavra que o Senhor falou ao meu coração, e eu tenho certeza que é o coração da Tua igreja, em nome de Jesus, amém. Você pode aplaudir ao Senhor?